Agora, esse local que a gente vai alugar ou que é cedido para gente, o que é que a gente tem que verificar, né? Então, se o que que a gente avaliava, né? O som, né? Se tinha já um formato que dava para a gente poder colocar microfones para o coral, né? E se tinham caixas de som. É, esses locais, às vezes, eles têm boas caixas de som, mas às vezes não tem. Então, a gente verificou muitas vezes que não dava para utilizar as caixas de som do local, né? Elas não aguentavam a intensidade de som que o coral produzia, agudos, não conseguia equalizar. Então, bem, enfim, é, tem que ser verificado isso, né? Se o som do local é compatível. E porque a gente só aprendeu isso depois que várias vezes não, né? Depois que em 2 festivais aí nós tivemos a grata surpresa de o som não ser o que esperávamos, né? E aí essa dificuldade, né, já passamos para vocês, para que vocês verifiquem a capacidade antes de estar iniciando, né, uma atividade naquele local, ou escolher aquele local, né? Ou você vai estar escolhendo sabendo que o som daquele local não é o suficiente e então fazer parceria com uma equipe de som, né, que tem as próprias caixas de som, microfones do coral, né? Então, isso é um segundo passo, um segundo vídeo que a gente vai falar sobre isso. E a outra coisa a verificar é qual o número, né, de cadeiras, quantas pessoas a gente consegue colocar naquele local. Por quê? Porque nós temos um número de inscrições que temos que ter um limite em relação ao número de participantes, né? O número de pessoas que podem estar no local, sentar no local, né? Mas, para nossa experiência que a gente teve no decorrer desses festivais, não precisa ser o número de inscrições igual ao número de cadeiras que você tem dentro do auditório. Porque quando fazemos o festival de corais, é, mais ou menos, né, metade das pessoas estão presentes, né, das pessoas inscritas estão presentes em cada apresentação do que está acontecendo naquele momento. Por quê? Porque um grupo coral, como a gente falou, ele tem todo um movimento, né, que acontece quando viaja. Um deles é estar ali e estar participando da manifestação e do que foi construído por cada coro. Então você vai estar assistindo cada coro. Porém, isso não é feito de maneira integral por todos os coros ou por todos os integrantes dos coros. Então, a gente percebeu que se nós considerarmos, né, o número de inscritos e que a gente tenha metade do local que nós podemos ter de cadeiras, né, onde as pessoas podem ficar sentadas, é o suficiente para a gente não ter surpresas e ter uma superlotação. É claro que aqui, como a gente não tinha muitas opções, né, teve festival que a gente teve que acolher pessoas que ficaram nas paredes, né, das laterais e no fundo porque não tinha cadeira para sentar. E isso fez a gente ter uma ideia de cálculo que a gente poderia fazer. Então, eu estou colocando a ideia para vocês de número de assentos que a gente tem, né, num local e de número de inscritos. Por quê? Porque quando a gente começou, a gente achou que tinha que ter um local
com o mesmo número de inscrições de inscritos que a gente poderia, que a gente poderia ter. Então, nenhum local aqui era possível, sabe? Então, se você está começando, né, não precisa disso. Inicialmente, se você tiver metade do número de cadeiras, né, em relação aos inscritos, já dá para você levar. É claro que um ou outro, né, abertura, né, pode acontecer de ter pessoas que ficam em pé, porque lembra que tem os acompanhantes, né? Não é só o número de coralistas que a gente tem que contar, vem acompanhantes também. Um terço mais ou menos do número de coralistas vem com algum acompanhante, um filho, o marido, ou, né, mas é, não, se você considerar uns 25% a mais, assim, já é o suficiente, tá? Então, isso é uma outra coisa que acontece na hora de escolher o local.